Olá, aqui é a Laísa. Bom, esse relato é do meu primeiro Vipassana que eu fiz no ano de 2017, foi 8 anos atrás. E esse relato, eu acho que ele foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida, porque já fazia mais ou menos 1 ano e meio que eu estava aqui nos Estados Unidos e eu ainda tinha bastante da minha identidade antiga do Brasil em mim. E eu acho que depois desse retiro foi quando eu terminei de descascar a pele antiga e descobri o que tinha por debaixo da casca. E é uma coisa muito importante falar também é que eu não segui o método que eles passam lá no Vipassana. Eu fiz meio que a minha própria prática de meditação, que assim, obviamente eu tinha que ter ido lá e seguido as regras certinho, mas não fiz. Enfim, eu fiz o método deles e fiz o meu método também, porque eu sou rebelde, né? Então, dificílimo minha mente parar por 10 dias. Então é muito importante falar que eu não segui certinho as regrinhas dele. Bom, vamos lá. Desde que comecei a correr na estrada menos percorrida, eu digo correr porque as coisas têm mudado na velocidade da luz. Eu não sei mais quem eu sou. Da última vez que contei, tinha cerca de 57 personalidades dentro do meu corpo. A vida está bem louca e incrível agora. A decisão. Eu sabia que teria algumas semanas de férias e tive a brilhante ideia de fazer um retiro de Vipassana, depois de ter lido um comentário do Léo. Eu adoro me desafiar e explorar a minha mente, então estava tão animada quanto para uma viagem a Cancún que eu fiz no ano passado. É fascinante como os meus interesses mudaram. Psicodélicos, retiro de meditação, workshop, livros, são muito mais interessantes do que qualquer outra coisa que eu costumava fazer. Era como se eu estivesse indo para outro país, para experimentar coisas novas. Eu nunca tinha essa empolgação porque, desde que mudei para os Estados Unidos, eu sou do Brasil, meu plano era viajar o mundo. Mas, felizmente, depois do MDMA, eu descobri que tenho bilhões de continentes dentro da minha mente e um universo inteiro para ser explorado dentro de mim. Decidi me acalmar um pouco para lidar com as experiências que têm quebrado a minha mente nos terrenos da consciência através de psicodélicos. Arrumei a minha mala e uau, foi a primeira vez que meu ego não estava indo comigo na viagem. Minhas roupas eram todas largas, calças confortáveis, camisas simples, nada mais, alma nua. No caminho para lá, comecei a perceber o que estava fazendo e fiquei repetindo para mim mesma: que porra é essa que eu fiz com minhas férias? O meu amigo disse: aborte essa missão e vamos para outro lugar. Mas eu me conheço muito bem, eu vou até o fim. Posso perder meu corpo ou minha alma no processo, mas sinto que algo dentro de mim anseia por conhecer um pouco mais do desconhecido. Primeiro dia. Vou pular direto pro final porque, depois de chegar lá, a única coisa que eu conseguia pensar era como sair dali. Fantasiei tanto em atravessar aqueles portões, estava em pânico. Então fui para minha barraca. Começou toda a tortura para o meu ego. Realmente coisas desafiadoras. Eles gentilmente me colocaram em uma barraca no topo da porra da montanha, longe de todos. Mas como dizemos no Brasil, se tá na chuva é para se molhar. Eu geralmente durmo tarde, e lá estava eu, 8h30 da noite, eu, os grilos, os veados e todos os insetos e animais que meus ouvidos conseguiram escutar na escuridão total. Entendi profundamente quando as pessoas dizem que, quando você fecha um dos sentidos, os outros ficam mais precisos. Eu estava ouvindo como um cego. Sempre que um animal se aproximava da barraca, a minha coluna e às vezes a minha espinha, meu corpo inteiro se arrepiava. Acho que é uma coisa de instinto. Meu corpo estava em modo de alerta, dizendo: tem animais por perto. Acorda, tem animais em volta de você. E foi assim que dormi as 12 noites. Na verdade, mal dormia, porque as meditações me davam muita energia, e eu não estava movendo meu corpo o suficiente, então foi bem difícil. Eu amo me exercitar, essa parte também foi bem desafiadora, a parte do não fazer nada. Também era lua cheia, e eu geralmente não durmo bem quando é lua cheia. No último dia, dormi 2 horas, e percebi que os animais são mais barulhentos na lua cheia. Estou reclamando agora, mas amei a experiência. O retiro. Rotina. O sino toca às 4 da manhã. Eu acordo e arrasto meu corpo como um zumbi até o salão de meditação. Essas 2 horas de meditação pela manhã nunca soube o quão eficiente era, já que eu estava meio adormecida. Minhas suposições são que eu estava perdendo a consciência em um estado meditativo profundo ou, o mais provável, o que eu estava apenas dormindo.
As meditações no geral foram boas, mas devo confessar que tive um grande problema com a técnica, porque precisava focar no meu nariz e na respiração. Eu tenho alergia, então eu espirrava o tempo inteiro. Decidi secretamente fazer a técnica do não fazer nada, do nothing technique, que é a meditação que eu costumava fazer. Às vezes eu usava a técnica deles, mas no final do dia minha mente já estava recusando fazer a mesma coisa repetidamente, e comecei uma jornada interessante onde eu estava criando técnicas de meditação, misturando tudo o que eu sabia: concentração, contagem, autoindagação, repetição de palavras. Não posso dizer como foram os resultados do retiro porque não consegui usar a técnica deles o tempo todo. Eu sei que foi ruim, mas foi o que pude com o que eu tinha. Talvez meus resultados e insights fossem muito melhores se eu pudesse controlar a minha mente e fazer o que eles diziam. Eu estava muito criativa, então minha mente estava em modo de criação. Era como se eu estivesse recebendo energia pura e crua do universo e precisava usá-la o mais rápido possível. Eu amo desenhar, então tive ideias loucas e me perdia muito nessa parte de devagar. Até mesmo objetivos que tenho na vida começava a criar coisas do nada. Bem interessante. Acho que o próximo será mais fácil. Também preciso meditar por mais tempo diariamente para preparar a minha mente para longas horas sentada. Não vou descrever todos os dias porque, como você deve saber, não havia empolgação nenhuma. O dia mais emocionante foi o dia que lavei minhas roupas íntimas à mão e as coloquei para secar na corda. Não fazia isso há anos, então secar minhas roupas ao sol foi estranhamente incrível. Vou citar alguns dos meus insights e sentimentos sobre o retiro. Julgamentos por todo lado. Eu julgo muito as pessoas. Esses 10 dias, julguei cada pessoa do retiro. Criei na minha mente como eu as imaginava. Era como se eu já as conhecesse. As que sorriam eram pessoas legais. As sérias eram pessoas más. É incrível como julgamos, sem as pessoas nem abrirem a boca. No último dia, que estávamos livres para falar, meu ego levou um tapa na cara umas 70 vezes. Esse era o número de pessoas que estavam lá. Todos eram tão legais e eu os imaginei como pessoas más. Então percebi que toda a maldade que via neles era o que eu tinha dentro de mim, meus julgamentos e minha criação. Grande lição. Não vemos as coisas como elas são, vemos como somos. Não sei quem disse isso, mas é verdade. O dia que eu amei o Trump incondicionalmente. Alcançar alguns estados profundos de meditação. No 6º dia foi o pior dia. Eu quase estava fazendo cambalhotas para tirar a energia do meu corpo. Mas também foi o dia que eu fui mais fundo. Novamente, não estava usando a técnica deles, mas sabia que a raiz da maioria dos meus problemas vem da falta de amor próprio. Então, tive essa ideia de imaginar eu me beijando meu corpo inteiro, de cima a baixo. Quando cheguei aos meus pés, algo mudou dentro de mim. Comecei a amar cada porra da coisa naquela sala, pessoas, objetos, especialmente a mim mesmo. Era amor infinito, incondicional. E para garantir que eu estava experienciando isso, pensei no Trump. E lá estava eu, amando o Trump incondicionalmente. Amei as almofadas, o chão, as pessoas e o sentimento de gratidão de estar lá, e eu me amei muito. Não conseguia explicar isso, não queria nem me mover, mal conseguia sentir meu corpo. Então entendi Buda e todas as pessoas que meditam por longo períodos de tempo. Aquilo era puro êxtase. Tive que me levantar porque tinha um discurso. O sentimento ficou lá comigo. E depois que eu fui para a cama, para a barraca. Estava desaparecendo muito rápido no final do dia. Nunca vou esquecer aquele dia. Foi como se eu estivesse sob efeito de MDMA, mas naturalmente. Consegui o que eu queria. Aquele pequeno vislumbre apenas mostrou que estou no caminho certo e vou continuar. Também tive algumas visões e sentimentos psicodélicos. Foi em si uma viagem psicodélica. Um dia fui muito fundo fazendo autoindagação. É tão interessante como meu corpo reage com a simples pergunta: quem sou eu? Em uma das sessões, fui tão fundo que foi como se eu estivesse em uma montanha-russa. Vou fazer mais autoindagação de agora em diante. Dor, dor, dor. Experimentei algumas sensações estranhas no meu corpo. Um dia, a minha coluna estava queimando tanto que eu precisei me levantar e checar o que estava acontecendo. O meu cóccix estava pegando fogo.
Não vou falar sobre a técnica deles, mas basicamente nós escaneamos nosso corpo procurando por sensações. A dor no meu corpo ia dos meus joelhos, bunda, costas e por todo lado. As sessões de determinação sentada foram as que eu via mais resultados. Minha dor estava no auge. Então, quando me concentrava no centro da dor, eu tinha sentimento de expansão corporal. Era como se meu corpo tivesse inchado, realmente muito grande, e eu me sentia mais leve depois. Tive experiências de pico quase todos os dias. O que acontecia era que no começo do dia eu pensava em desistir e ir para casa. Mas na minha última sessão do dia eu alcançava um estado profundo e ficava revigorada e animada para o próximo dia. Foi assim que sobrevivi. Também, sempre que fechava os olhos nos últimos dias, era como se eu estivesse numa experiência psicodélica, como se meu corpo estivesse fazendo a coisa sozinho, só precisava ficar parado e relaxar. Ficou mais fácil, mas ao mesmo tempo desafiador. Dias realmente especiais. Abertura mental. Retiro de Vipassana pode salvar casamentos. Bem, não posso falar por outros, mas minha mente, já que não podia me mover e estava meio que forçada a ficar parada, estava por todo lado. Minha mente de macaco brasileira estava atravessando a Amazônia. Pensei nas coisas mais selvagens, especialmente os desejos sexuais. Não senti vontade de me masturbar, embora tenha feito 2 vezes só por tédio e por tirar a energia do meu corpo. Mas tive pensamentos safados sobre todos. Era como se meu ego estivesse me punindo por colocá-lo na prisão por muito tempo. No 4º ou 5º dia, decidi que queria fazer mais 5 tatuagens, comprar uma moto, fazer um sexo a 4, fazer sexo com uma garota, para ser mais honesta, e uma honestidade radical, ser mais selvagem, tentar um relacionamento aberto, aprender sexo tântrico, despertar meu feminino divino, explorar e dominar o sexo, correr mais riscos, começar um canal do YouTube, ler mais livros, conhecer pessoas de mente aberta, ser stripper por um tempo, fazer mais psicodélicos e a lista continua e continua. Estava crua e pronta para explorar o mundo e viver o meu pleno potencial. Não conversei sobre isso com outras pessoas, mas acho que foi uma grande abertura de mente para mim. Tenho trabalhado muito na minha abertura mental, inteiramente aberta. Então, deve ser por isso também. Naquele ano, um dos meus valores era ter uma mente mais aberta. Pensei que voltaria desse retiro como um monge, mas aconteceu o contrário. Estou realmente com medo de mim mesma agora. Estou super feliz e realmente motivada para alcançar meus objetivos de vida. Continuar com minha carreira, prosperar e dar mais contribuição ao todo. Imagino o que o retiro faz com outras pessoas, mas acho que pode realmente salvar casamentos. A gente viaja sem tecnologia. Como não tínhamos nossos celulares, as pessoas estavam rolando na grama, abraçando e beijando as árvores, cheirando flores, brincando com pedras, se conectando profundamente com insetos, maravilhados com coisas bobas. Sério, imagine crianças na natureza. Adultos sem celulares são isso, literalmente. Nunca vi algo assim antes. Interessante como os seres humanos agem na natureza sem interagir com outros seres humanos e sem tecnologia. Me tornando vegetariana. Nas regras está escrito, jejum não é permitido, mas cara, todos nós estávamos jejuando. Perdi alguns quilos e nos primeiros dias estava morrendo de fome. Depois do almoço, às 11 da manhã, só tinha chá e frutas. De qualquer forma, meu corpo se acostumou facilmente, já que eu não estava me exercitando. A comida é incrível, toda vegetariana, e foi interessante, eu podia sentir a energia da comida. Sou uma pessoa carnívora, mas me senti muito bem. Depois de voltar, comi carne apenas 2 vezes. Estou planejando manter o hábito. Foi uma ótima experiência. Conheci uma acompanhante de luxo. Conheci todo tipo de pessoa que você pode imaginar, de monges a acompanhantes de luxo. Todas as pessoas eram realmente legais e muito interessantes. 2 das mais interessantes tinham um ego espiritual grande e enorme. Provei minha teoria de que, quando começamos esse caminho espiritual, as coisas que aprendemos, nosso ego usa para o mal se cairmos nas armadilhas do ego. Mas focando nas pessoas legais. Havia uma garota lá que eu conseguia totalmente sentir a sua energia. Era como se minha alma fosse puxada quando ela falava.
como se ela fosse mais brilhante do que as outras pessoas. Realmente interessante. Também suguei a mente da garota acompanhante de luxo. Estava realmente interessado sobre a vida dela. Na última noite, sentamos e conversamos por 2 horas, e ela era muito legal, fofa e linda. Há 9 meses atrás, eu teria fugido dela com todos os meus julgamentos, mas graças ao Léo, minha mente está aberta e consegui absorver as melhores coisas da conversa. Era o 3º retiro de Vipassana dela naquele ano. Ela disse que nunca conseguiria lidar com a profissão dela de acompanhante de luxo se ela não fosse para o Vipassana. Ela também está num relacionamento aberto. Foi incrível me conectar com ela. Quando ela fala, eu posso sentir que tudo que ela diz vem do coração, e ela é super honesta e fala livremente sobre tudo. Conheci pessoas incríveis. Conheci um cara que também assiste os vídeos do Liu. Ficamos tão felizes por nos conectarmos. Conheci tantas pessoas incríveis no fórum, no mundo todo. Cada pessoa que assiste você, Liu, tem uma coisa: essa sede por melhoria e de viver a vida intensamente. Conversamos sobre 5-MeO-DMT. Eu e outras 4 pessoas estamos planejando uma viagem com cogumelos perto da cabana do Alan Watts. O networking foi uma das melhores coisas do retiro. Foi uma grande concentração de pessoas interessantes. De volta à realidade. Nos últimos dias do retiro, eu estava super motivada, mas também tinha uma sensação de completude, como se eu não precisasse de ninguém ou de nada. Eu estava completa. Então voltei para casa pensando que iria direto fazer sexo, comer, usar drogas e rock and roll, mas não. Eu conseguia ouvir o silêncio. Tomei um banho e as bolhas estourando. Eu tomei um banho de banheira e as bolhas estourando era tão avassalador e irritante. Tentei falar com a minha irmã, mas meu coração começou a acelerar. Eu comecei a suar e tudo era avassalador e intenso. Só queria calma, então sentei para meditar. Não podia acreditar que estava fazendo isso. Minha bunda estava dolorida de sentar nos últimos dias, mas eu queria manter a calma. Eu podia sentir ela se desvanecendo, se esvaindo. Foi tão difícil chegar ao estado que eu estava naquele momento. A minha alma estava pedindo por calma. Era tão confortável sentar para meditar. Ainda assim, me sinto bem. Parece como estar em casa. Efeitos posteriores. Ainda sou capaz de ouvir o silêncio. Posso sentir meu coração batendo. Consigo reconhecer quando falo do coração e quando é o meu ego falando. Posso sentir minha conexão com as pessoas. Percebi que sou mais calma e meus amigos têm medo de mim porque eu olho eles nos olhos. Posso ouvir a vibração das minhas emoções. É como um zumbido agudo que vem do meu coração ou sei lá de onde. É realmente interessante como estou ciente do meu corpo e altamente sensível. Mudei muitas coisas na minha vida, hábitos, pessoas. Ainda não consigo acreditar como isso me mudou. Estou escrevendo isso 1 semana depois. As coisas estão tão avassaladoras e a vida real parece muito ocupada. Como eu vivi uma vida toda assim? Fatos divertidos. Tive tanto tempo livre que um dia um mosquito pousou na minha mão e, meu Deus, foi o mosquito mais incrível do mundo. Então percebi que minha percepção mudou, as cores estavam mais vivas, tudo era mais bonito, como se fosse uma experiência psicodélica. Os sinos tocavam sempre que era hora de acordar ou comer, ou ir para o salão de meditação. Então percebi que eram como zumbis andando por aí sem fazer nada e quando o sino tocava, todos nós nos arrastávamos nossos corpos em direção ao sino. Minha mente estava altamente criativa. Eu precisava tanto de uma caneta para anotar coisas. Um dia fui falar com o professor no salão de meditação e vi uma caneta embaixo da cadeira dele. Por 3 dias planejei roubar aquela caneta. No final, me comportei. Havia uma mulher lá com altos níveis de ansiedade, respirando profundamente e gritando um pouco às vezes. Como todos eram tão amorosos e gentis, escolhi ela como meu alvo de ódio. E piorou um dia que serviram um bolo e ela fez um buraco no meio do bolo para pegar sua fatia. Não foi algo grande, mas meu ego precisava de alguém para odiar e julgar. Ela estava super estressada, deixando cair pequenas coisas de falta de gentileza. Então, finalmente tinha alguém para odiar. Foi ótimo, mas uma coisa realmente ruim de se fazer. Também percebi que, se minha mãe fizesse o retiro, ela seria exatamente como essa mulher, se não pior. Então, senti compaixão. E no dia que amei Trump incondicionalmente, eu incluí ela também. Foi isso, escrevi isso mais para mim, mas pensei em compartilhar aqui para as
todos que querem fazer Vipassana também. É gratuito, eles trabalham através de doação e pode servir para os retiros também. Foi uma experiência incrível. Para mim, estou muito feliz e por ter tido a oportunidade de fazer isso. O próximo passo será uma terceira viagem com 5-MeO DMT. Espero que eu tenha uma experiência de ruptura. A vida está ficando cada vez mais emocionante a cada dia. Voltarei para escrever um relato se as coisas correrem bem. Bom, finalizou aqui o retiro, é um pouco longo, mas pensando agora que essa experiência foi uma das experiências mais profundas que eu tive na minha vida, porque foi todas as partes de mim que ainda estavam conectadas à minha personalidade do Brasil, foi como se elas tivessem se descolado e eu descobri o que estava por baixo de tudo aquilo e quem que eu era. Eu lembro que nesse retiro foi quando eu comecei a questionar quem que eu sou, que música que eu gosto, que pessoas que eu gosto de ter em volta de mim. E eu só consegui ter esse level de abertura mental porque eu comecei acho que uns meses antes eu coloquei ter a mente aberta como um dos meus valores. E eu estava assistindo também o conteúdo do Actualize.org, que mexeu bastante comigo. Então, assim, eu lembro de ter saído daquele retiro louca. Eu lembro de ter ligado pra minha irmã e ela falado: nossa, Laísa, era pra você sair de lá super calma e você tá toda esbaforida, tá toda empolgada aí. Que é isso? Que retiro que foi esse? E eu vi que aquele meu eu esbaforido e empolgado pra vida é quem eu realmente sou. E se vocês verem, eu relatei aqui que eu queria... Eu cheguei naquele modo de... calma, né, e conexão com o divino tão grande que eu pensei em criar o meu canal. E aqui estou eu falando do meu canal. Ou seja, esse canal era para ter surgido 8 anos atrás. Mas, né, foi quando teve que acontecer. E eu lembro também de ter saído de lá achando que eu tava louca, que eu tava insana por conta dos meus pensamentos. Mas na verdade é quem eu realmente sou. E hoje em dia, obviamente, eu faço um trabalho fodido pra aceitar quem eu sou, né? Pra tirar aqueles pensamentos de por que eu não sou uma mulher comum, por que eu não aceito tudo, por que eu não fico quietinha, por que eu não sou boazinha. E realmente me ajudou a chegar no miolo de quem eu sou e eu sou muito grata por essa oportunidade. Mais pra frente eu vou postar o segundo que eu fiz, mas por agora é isso. Me deixa aqui os comentários, me fala o que vocês acharam. Um beijo.